explicar um pouquinho o que está acontecendo. Hoje, capítulo 25. Rapaz. Uma live tudo preta. E aí, Cris? Bom dia. Ai, ai. Bom dia, Marcelo, Cris, Regis, Jorge Galdino, Adriano. Você aí, Coelho, Juliano Valim, tá chegando agora aí. Não sabe nada do que tá acontecendo aqui. Fica um pouquinho aí, dá um pouquinho de atenção que você vai gostar bastante. Benjamin, tenho novidades. Benjamin, bom dia. Coisa boa. Bom dia, café tá aqui. Toda vez. Você sabe, Cris, que uma das piores coisas de sair de casa para ir para hotel, para ir para viagem e tal, é eu perder a minha rotina do café. Todo dia de manhã eu moo o meu café e faço ele, né? Faço uma garrafona e a família toda toma. Mas é um café que eu moo todo dia. E aí em hotel, nesses lugares, a gente sempre toma café batizado, né? Café misturado, café dos outros, sei lá que raio de café que aparece lá. Sueli, Portugal, Adir. Vamos de live, né? 2 minutinhos a gente já começa o assunto aqui. Se você tá chegando agora aí, escreve aí da onde você tá falando, qual a sua cidade, escreve o que é que você faz no dia a dia, do que você vive, qual que é o seu ganha-pão, o seu negócio, pra gente poder alinhar a expectativa de vocês com o tema, né, direcionado à realidade de cada um de vocês. Eu vou usar o teu trabalho para trazer exemplos a respeito do que a gente estiver estudando hoje. Alex, Alexandre da Cindy tá aí. Bom dia. Bom dia, Osmar. Osmar, o fininho. E aí, gato, tá bom? Bom dia. Escreve aí o que você faz, pra gente saber o que tá acontecendo, quem tá aqui. Bom dia, Osmar. Bom demais tê-lo, viu? Pessoal aí, pode botar lá no grupo que estamos na live, que tá ao vivo, né? Eu não coloquei hoje não. Acho que é isso que o povo deve estar dormindo ainda. Bom dia, Fábio. Todo dia aqui, hein, Fabião? Fabião, escreve um pouquinho aí do que você tá percebendo a respeito da live, do livro, do conteúdo. No que tem te ajudado, tá bom? Pessoal lá do TikTok, escreve pra mim de onde você é, o que você tá fazendo. Maurício, bom dia, presidente prudente. Legal, Maurício, bem-vindo, viu? Fala o que você faz aí. Tem um e-commerce de marca própria, Doutor Produto. Legal, o que você vende, Maurício? Massa isso aí. Estou trabalhando com vendas, porém não estou conseguindo desenvolver nas empresas, principalmente por sistema. Estou trabalhando numa empresa chamada Arborel, que fica próximo ao Shopping Guatemi. Aplicando o que o Mr. Rogo fez achando os gargalos. Hoje você vai ficar surpresa com relação a gargalos, viu? Você aí no TikTok, o que você faz, gente boa? Coloca aí qual que é o teu trabalho, a tua profissão, o teu negócio, que cidade que você está falando. Você entrou, não sabe o que está acontecendo, eu já vou explicar já, viu? Bora que vai rolar, bora que vai dar certo hoje. Claudinha, bem-vinda. Mais um minutinho a gente começa. Eliana Ramos. Primeira vez, Eliana? Bom dia. Legal. Minhas linha de peças de reposição fitness. Lona, esteira, silicone. Legal, cara. É peça de manutenção para equipamento, né? Para maquinário de academia. Show. Juliano Valim, analista de processo. Nossa, Juliano, pra você deve ser uma delícia o conteúdo de um livro desse, né? Você já viu aquele cara que faz piada com o povo de fábrica? E ele fala assim, qual que é a profissão? Analista de processo, o que você faz? Fica olhando, né? O processo tá passando, ele fica olhando. Você já viu esse cara? Eu dou tanta risada com ele. Ele fala dos tiques, né, que tem dentro de empresa e tal. Eliana, bom dia. Já entrei outras vezes também. Bem-vinda, Eliana. Bom dia, Claudinha. O William acabou de chegar. O César chegou. Ô, César, saiu do banho? Vamos de live? Tava esperando o César chegar. Ele disse que não assiste live e toma banho junto. Então, se ele chegou agora, é porque ele acabou de sair do banho. E aí ele já pode colocar lá o canal @PegosPeloTráfego. É onde está todo o conteúdo dos dias anteriores. Hoje a gente está no dia 25. Este livro tem 40 capítulos. Nós vamos estar aqui por 40 dias.
Daqui para frente os desafios são menores, né? Bem menores. Eu vou ter uma única saída agora até o final do processo, eu acredito. Nos dias 21, 22. Não, eu tenho mais 2 saídas. Não tá tão fácil, não. Final de semana agora eu tô no Retiro com Deus. No outro final de semana eu tô... Ô César, confere se é pegos ponto pelo ponto tráfego. Eu acho que não é não, acho que é só arrobas pego pelo tráfego. Esse ponto aí você que inventou. E daí no outro final de semana eu tô em São Paulo, no Máquina de Tráfego ao vivo. Vou receber uma premiação lá do Adriano Giannini, no palco. E a gente vai estar junto lá os 3 dias. Então a gente vai fazer live de um outro hotel bem baça e do retiro da igreja, tá bom? Vamos lá. Dia 25, ou capítulo 25, a live de número 25, o pessoal está numa atuação monstruosa com relação à produtividade, aumentar a produtividade da fábrica, o faturamento em 50%, mas eles chegaram a um ponto de ter problema, porque tem coisa lá na expedição que não está saindo, porque as peças estão paradas em algum lugar novo, um novo gargalo. E aí, o primeiro impulso, quando você começa a ler isso, se tem um novo gargalo, vamos fazer de novo. Se vamos ter um ponto de restrição, vamos liberar ele. Vamos dar foco nele, vamos fazer produzir, vamos lá ver o que está acontecendo. Aí eles encontram o gargalo, chegam até o gargalo, e no gargalo está todo mundo trabalhando a 1000 por hora. Nunca foi um gargalo antes. E o problema todo está numa atitude que eles tomaram que estava fora do que estava alinhado com o nosso amigo Jonah. Por isso que o Jonah, ouvindo o telefone, fala, eu vou precisar ir até aí. E aí o Jonah chega de avião lá, chega na cidade. Bem-vindo Pedro, Fabiano, espero que fiquem aqui. Então, mas a gente se equivoca quando a gente não tem a técnica, que melhoria contínua não é fazer a mesma coisa em todo lugar sempre. Por isso que as pessoas erram, né? A Lisa Processo já começou a palhaçada. Eu vou tirar vocês da tela, senão eu me distraio. Ontem o cara dava florzinha pra eu dançar. Hoje ele fica fazendo piada no chat. Aí você me derruba, hein, velho? Vambora. Eu tenho TDAH, me ajuda. Chamam o Jonah chega, ele vai lá, o Rogo vai buscar ele no aeroporto, vem conversando no carro, fala das melhorias, do aumento do faturamento e tal, e do problema atual. Quando eles chegam lá, em pouquinho tempo de conversa, o Jonah fala, vamos descer na fábrica, vamos ver onde que é esse novo gargalo que vocês encontraram? E nessa de descer até a fábrica, eles olham para algumas coisas e fica muito claro onde que está a restrição do processo. Desculpa. De todas aquelas... Tá difícil hoje. De todas aquelas peças que estavam faltando lá no final para montar, todas elas estavam emperradas numa parte da produção, na parte de fresa. E aí quando eles chegam na fresa, tem pilhas e pilhas de coisa parada lá, tudo com etiqueta verde. E aí chamam o gerente da área lá para conversar, e o gerente da área fala assim, questionam ele, né? Por que tá faltando peça tal lá na montagem? Ele falou, vocês podem escolher a peça que vocês querem que a gente trabalhe, a gente vai trabalhar agora e vai liberar, mas isso é contra o que vocês combinaram comigo quando fizeram aquela reunião coletiva. Vocês me mandaram produzir tudo que tivesse etiqueta vermelha. E a gente está produzindo etiqueta vermelha, etiqueta vermelha, etiqueta vermelha, etiqueta vermelha, e as verdes estão paradas aí. Aí eles perguntaram, quanto do seu tempo você gasta por mês produzindo coisas com etiqueta vermelha? Ele falou, uns 80% do tempo aqui é etiqueta vermelha. E quando sobra tempo, a gente pega a verde. Agora a gente acabou de pegar a verde, chega outra caixa de etiqueta vermelha, a gente para e vai para a etiqueta vermelha de novo. Olha que loucura. Aí o Jonah olha e fala assim, eu já sei o que está acontecendo. Quer ver? Aí ele vai na direção daquela NCX10, na máquina, problema lá, e não consegue nem ver a máquina de tanta caixa de peça que tem em volta da máquina, cobrindo ela. E ele fala, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é peça para a máquina não parar. Mas vocês vão levar um mês para usar todas essas peças. Não, mas ela não pode parar. Então, eles estão tão bitolados com o negócio que foi combinado antes. Olha aqui, ó. Me fala se você não é bitolado também em coisas que te falaram e você fica seguindo o processo e aí fica amarrado naquele troço daquele processo e não consegue desenvolver. É normal isso aqui, pessoal. Falaram pro cara que ele tinha que apertar parafuso, ele começa a apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso. E ele sabe que é importante, que ele não pode parar de apertar. Então ele vai fazendo.
Aí tem que vir um especialista e dizer, ô, gente boa, você tá apertando parafuso, legal, mas viu, de vez em quando, sai pra ir no banheiro, senão sua bexiga vai explodir. E é isso que tá acontecendo aqui, eles estão mandando, a pilha tá gigantesca, e tá todo mundo mandando, e ninguém mais olha pra etiqueta verde. Olha que loucura. Aí o Jonah pega um giz e vai pro chão e fala assim, ó, imagina que essa máquina X aqui é a X. Quantas horas ela trabalha por mês? Ela trabalha 600 horas por mês. Ela trabalha todas as 600 horas? Não, trabalha umas 500, porque troca mais, não sei o que e tal. Beleza. Quanto tempo essa parte que está entupida aqui precisa trabalhar para suprir o que a máquina X dá conta de usar? Eu acho que se ela trabalhar 40, 50, 60 horas por mês, ela supre a necessidade lá. Então, mas ela está trabalhando 600 horas para mandar, por isso que está parando um monte de peça na frente da outra máquina lá. Vocês não podem ficar mandando peça infinita vermelha para lá, porque vocês estão aumentando o estoque e está aumentando o custo. Voltou de novo no mesmo BO que estava antes. Olha que louco. Mas agora o BO não está lá na NCX10 e está na fresa. Só que a fresa nunca foi um gargalo. Ela foi transformada em gargalo por um conceito errado. O conceito de que bota etiqueta verde, bota etiqueta vermelha e tora o pau na etiqueta vermelha e não faz nada da verde até que acabe essa etiqueta vermelha. E eles não param de soltar a matéria-prima lá para fazer etiqueta vermelha, então sempre vai dar uma trava em algum lugar. Ô Gil, o que eu faço com essa informação? Você separa dentro do seu processo o que é gargalo e o que não é gargalo. O gargalo não pode parar de trabalhar, mas você não precisa mandar trabalho em excesso para o gargalo para ficar uma fila de coisa na frente dele, forçando outras partes do processo a trabalhar mais em coisas que não vão ser produzidas agora. Vamos dar um exemplo lá da agência de marketing, depois eu vou dar exemplo para outras coisas aqui de vocês, como por exemplo o nosso colega aí da academia, que vende peça de academia. Na agência, o primeiro processo que a gente tem quando um cliente chega, de onboarding, de venha para dentro, é um processo de entrevista com análise do caso do cara para montar uma estratégia de conteúdo. Esse processo leva de 7 a 10 dias para fazer. Eu tenho 3 pessoas habilitadas para fazer. Quantos clientes eu posso vender novos que dependem de estratégia por mês? Se eu vender 10, 12 clientes por mês, eu dou conta de fazer. E se eu vender 15, vai entupir. E se eu vender 5, vai ficar gente sem ter o que fazer. Todas as pessoas aí que são estrategistas, o único trabalho delas é estratégia? Não. Uma delas é só estratégia. As demais, elas são pulmão de alívio. Então, se eu tiver só 4 estratégias por mês, que é o mínimo que eu preciso ter para ocupar uma mão de obra, ela vai trabalhar o tempo todo. Se eu tiver 5, ela ainda trabalha o tempo todo. Se eu tiver 6, 7, 8, eu preciso ativar uma segunda máquina, uma segunda pessoa para desenvolver a estratégia. Dito isso, né? O César não gosta que eu fale dito isso. Uma vez que eu determinei a velocidade de entrada baseado neste gargalo chamado estrategista de conteúdo, eu preciso ter gente à frente dela disponível para executar a estratégia que ela executou, que ela desenvolveu. Então, o meu ritmo lento está associado, num primeiro momento, à questão ali da estrategista de conteúdo. Mas logo depois que ela entrega a estratégia para 3 meses, eu tenho um novo gargalo à frente, que é o começo da produção, o começo da entrega, a aprovação das artes, a aprovação da linha editorial do conteúdo, e depois disso enrosca lá no cara que faz site, depois enrosca lá no cara que faz tráfego pago, e aí volta, porque deu 3 meses na menina da estratégia de novo, então eu estou sempre tendo gargalos. Mas se eu tuchar serviço na ponta aqui, vender para 20 clientes de uma vez, e não rodar esse fluxo redondo, eu vou parar na estratégia no primeiro momento. Bota 5 estrategistas para fazer. Eu libero a estratégia, mas eu paro na frente, na hora da social media. Bota não sei quantas aí é infinito, você vai estar sempre aumentando. E ele diz de forma muito clara que um lugar onde está todo mundo trabalhando na carga máxima o tempo todo não é um lugar eficiente. Isso aqui é punk. É difícil de entender na prestação de serviço, mais fácil de entender na questão industrial. No caso lá do amigo que vende peça de máquina,
Se ele só vende a peça, ele tem que ter um estoque regulador mínimo. Porque se o cara pedir uma esteira determinada lá, ele tem que ter a esteira para entregar na hora. Porque o cara da academia não quer ficar com a esteira com a plaquinha lá escrito em manutenção 20 dias. Ele precisa da peça para repor. Se ele não tem a peça na hora que a pessoa liga, provavelmente compra de outro. Ô Gil, como é que faz? Eu tenho que ter uma esteira de cada modelo? Não. Você tem que ter condição de que o teu fornecedor, por exemplo, despache material direto para o teu cliente. Num sistema de dropshipping, vamos falar assim, e aí ele tem o estoque, o pulmão regulador é o dele. Isso é muito comum hoje. Ah, mas e o cara da flor? Dá para fazer o Velling lá de Olambra disparar a flor direto para o cliente? Até dá. Eu já fiz caixa de transporte de orquídea, saindo de Olambra e indo para o Brasil inteiro, certo? É uma aventura, dá uns probleminha, mas dá para ir. Agora, onde que ele pode ter um pulmão regulador de flor lá em Recife? Nas datas comemorativas todo mundo vai vender flor, ninguém vai ter flor para emprestar, para dar, não vai ter isso. Ele tem que ter adiantado um processo antes aqui, e vendido, e encomendado, antes do dia do pico. É isso que a gente vem falando o tempo todo. Ah, mas aí ele vendeu 2.000 potes de orquídea, trouxe 2.000 potes de orquídea, colocou lá os 2.000 potes de orquídea para entregar, engasopou os entregadores. Ele só tem 2 entregadores na empresa, vai engasopar o entregador. Ele tem que estar pronto para que antes do dia D lá, ele tenha 10, 12, 15 entregadores treinados. Ele vai lá nas pizzarias da cidade. Ó a dica aí, ô Benjamin. Vai nas pizzarias da cidade, que os motoboy trabalham só de noite entregando pizza. Pega o contato lá de uns 20 motoboy diferentes e contrata eles para entregar flor no Dia das Mães. Só no Dia das Mães. E você resolve isso. Ah, e aí o que eu faço? Deixa uma margem de flor sobrando para vender de última hora mais caro, porque o cliente que comprou antes ele tem que ter vantagem. Além de ter a flor, de receber primeiro, ele tem que ter um preço melhor. Você comprou melhor, você vai vender melhor. No dia, quem esqueceu, quem deixou para a última hora, tem que pagar mais caro. Tem que pagar mais caro. E deixa um tanto de flor lá para resolver problema. Para resolver problema. Como assim para resolver problema? Vai ter motoboy novo desse da pizzaria que vai achar que está transportando pizza e Coca-Cola e vai cair, vai ter problema, vai estragar, vai entregar a flor errada. E aí quando tiver uma reclamação você tem que ter uma outra flor para mandar na hora, para não queimar o processo com o teu cliente. Lembrando da nossa estrutura de gestão, não tem nada a ver com o livro aqui, mas eu quero ensinar isso para vocês. Para mim, funil de vendas, isso aqui o povo do marketing começa a trançar a tripa, assim, começa a ter tremedeira. Funil de vendas para mim é um negócio extremamente equivocado. Porque funil é uma peça de plástico, ou de alumínio, ou de madeira, sei lá do que, onde que você coloca coisas em cima e elas saem embaixo. Sempre. Colocou em cima, sai embaixo. Se não for assim, é peneira, não é funil. Se você coloca em cima e sai para os lados, é peneira. Se você coloca um monte de cliente em cima e só sai um pouquinho lá embaixo, não pode ser um funil. Então, o meu processo comercial não está baseado em funil. O meu processo comercial está baseado num acelerador de vendas, que eu chamo de método GPS, que tem a ver mais ou menos crescendo pontos de vendas, Grow Point Sales. Crescendo pontos de venda. Como é que eu cresço o meu ponto de venda? Eu olho para o meu ponto de venda e trabalho o meu ponto de venda para ele crescer. Como que eu faço isso? Olhando para 4 coisas, basicamente. Primeira coisa, o marketing. Sim, precisa de marketing? Precisa de marketing. Para acelerar, precisa de marketing. Tá? Para continuar se arrastando aí, não precisa não. Mas se você quiser se acelerar, você vai precisar de marketing. Então, o marketing oferece um produto, faz uma oferta. E a minha discussão ontem, o dia inteiro, com as pessoas com quem eu conversei em consultoria, foi assim: faça primeiro a oferta. Faça primeiro a oferta. Eu vou voltar nisso aqui já, tá? É aula hoje, hein? Faça primeiro a oferta. Como assim? Primeiro você faz a oferta, valida ela, vê se as pessoas querem comprar o que você está oferecendo. Se elas quiserem comprar o que você está oferecendo, você vai atrás do produto que resolve a oferta. Isso aqui é louco. Louco, 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 louco. Um cara falou para mim assim ontem: não, eu vou acertar o meu processo aqui, testar, validar, aí eu vou te chamar para você me ajudar a montar um site para a gente vender. Eu falei: para, gato. Qual é a oferta? Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Não, a oferta. Não sei. Então vamos fazer a oferta. Aí eu faço, olha aqui a oferta. Vê se você compra, empresário.
Pega comigo. Eu vou ajudar você a zerar as tuas dívidas, a planejar o teu caixa financeiramente para ter dinheiro para pagar as tuas contas com 30, 40 dias de antecedência. E não vou deixar você fazer nenhuma burrice quando você estiver cheio de dinheiro na conta. Eu vou te acompanhar para você não comprar um helicóptero, uma Ferrari, ficar devendo e voltar para a condição de falido que você estava antes. Essa é a minha oferta. Eu te dou uma consultoria financeira em que eu te ajudo a acertar o teu caixa, aumentando o seu faturamento e diminuindo as suas despesas. Eu acerto aqui o teu planejamento do ano que vem, então a gente vai ter um fluxo planejado e eu não deixo você fazer bobagem. Isso é um produto que um empresário gostaria de contratar? Se você puder escrever sim ou não aí, essa é a oferta que eu disse para ele. E aí você coloca isso aí em vídeo e num site, numa página de vendas e oferece. Se vender, se isso aí for comercial, se tiver gente querendo comprar, aí você atende quem comprou. Ah, mas e se 20 chamar de uma vez? Atende os que forem mais qualificados. Ah, mas e se 200 chamar de uma vez? Põe mais gente no processo para atender. Primeiro a oferta. Aí ele terminou assim, pô, legal. Assim que essas coisas derem certo, Gil, eu vou lá na igreja, porque eu quero arrumar uma esposa. Pô, legal. Vai agora. Como assim? Começa pela oferta. Vai lá. E se proponha, né? Se disponha, faça a sua oferta. E se tiver gente interessada no seu produto, aí você arruma ele para vender. Funciona em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, voltando aqui pro livro, eles estão lá diante da fresadora, cheio de pilha de caixa com etiqueta verde, algumas caixas com etiqueta vermelha. E o problema tá que a máquina gargalo lá, NCX10, ela só processa 1000 peças por mês, se ela tiver na carga máxima dela, tá? 1000 peças por mês. Pum, 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 pum. E eles estão mandando 2.000, 3.000, 5.000 peças por mês para ela. Vai ficar um monte de estoque parado aqui na frente dela. Ela não para mais, mas o estoque está alto lá, gerando prejuízo do mesmo jeito. E a máquina fresadora, que nunca foi um problema, está fazendo peça, 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 vermelha, 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 e não faz as verdes. Aí quando a vermelha chega lá na ponta para montar o produto final, ele tem peça da caixa vermelha e não tem peça da caixa verde. Como resolver isso? Aí eu vou dizer para você que eles discutem, eles mostram um monte de variável diferente. O cara repete dizendo, um lugar que todo mundo está trabalhando o tempo todo é um lugar ineficiente. Você viu gente correndo, 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 tá sempre com pressa, sempre agitado, sempre acelerado. Esse cara é ineficiente. Ineficiente. O cara eficiente, ele não está correndo quase nunca. De vez em quando ele dá uma aceleradinha. Mas ele está dentro do processo que faz com que a coisa flua e que entre o maior dinheiro possível no tempo que ele tem disponível. Esse é o cara eficiente. Ah, então vamos aumentar a quantidade de máquina inicial, de fresadora produzindo, para poder fazer vermelho e verde. Não, mas daí vai acumular estoque lá de verde também. Hoje o estoque de verde acabou, mas o estoque de vermelho está lá no alto. Ah, então vamos fazer os produtos que só dependem das máquinas não gargalo, a gente produz... O estoque dele tá cheio de coisa pronta lá para vender, mas que não vende para ninguém. Tem coisa lá que tá há 2, 3 anos parado no estoque produzido, também tá com um inventário altíssimo de coisa pronta lá parada. O cara que produz, que tem uma empresa, uma indústria, e ele tiver coisa produzida, parada, ele tá com dinheiro lá, e às vezes ele tá pegando dinheiro no banco, descontando duplicata e tal, com o estoque parado. Tem que derreter o estoque, sumir com ele de lá, fazer liquidação, promoção, new branding, né? Bota uma marca nova, 2.0, lançamento, e some com aquele troço dali. Não pode ter estoque parado. Isso é muito sério, tá? Então, depois que eles conversam de lá, de cá, de lá, de cá, de lá, de cá, e tudo que ele fala, alguém fala, mas diminui a produtividade. Ah, mas não sei, vem com aquela mentalidade antiga, né? O Zé Respostinha, o Zé Desculpinha. Império Saúde Ambiental. Bom dia, Almerson. Grande Almerson. O homem do cupim. Mata cupim e mata barata. Esse homem tá voando na internet. Mentorado também. Show de bola, bem-vindo. Então, quanto mais rápido a fresadora for, a máquina que não é gargalo for, mais problema eu vou ter na frente do gargalo lá da NCX10 se eu mandar tudo de caixa vermelha para ela. Agora,
Se eu dei uma ordem para o chão de fábrica, faz tudo que é vermelho primeiro e se sobrar tempo faz verde. O que o chão de fábrica vai fazer? Vai fazer o que eu mandei. Eles não vão contrariar uma ordem que eu dei. Então a ordem mal dada, a ordem mal colocada, gera um problema gigantesco do outro lado. Porque a pessoa vai se apoiar naquela ordem para não fazer nada além do que você pediu para fazer. Japão na live. Aí sim, hein, Iga? Bem-vindo. Entendeu ou não? Então eu preciso ter alguém de gestão olhando para isso antes lá atrás e dosando quanto ele solta de matéria-prima para fazer peça da etiqueta vermelha que não ultrapasse 1.000, 1.050 peças por mês. Porque se eu soltar só a quantidade que o gargalo lá dá conta de trabalhar, um pouquinho mais para ter a quebra, uma peça com defeito e tudo mais, eu vou chegar numa condição que as outras etapas do processo, eles sempre foram ociosos. A coisa vai fluir por ali numa boa. Ah, mas e a hora que tiver sobrando tempo na fresa? Já fez aquele pouquinho de vermelho que você mandou, já fez todo o verde que precisava para montar ali. Ele não tem mais nada para fazer, ele vai ficar parado? Sim. Essa é a resposta. Um sinal aí, moçada. Voltou? Vê se voltou aí. Sim. Se eu colocar esse pedaço aí que é pouco eficiente, aceleradíssimo, vai ficar pilha de coisa em algum lugar. Vai ficar pilha de coisa em algum lugar. Se ele acelerar nas peças vermelhas, para na frente do gargalo. Se ele acelerar na peça verde, aumenta o estoque de coisa verde. Eu preciso dosar a entrega para o sistema de material. Ah não, eu entreguei perfeito e estou torado no pau. Vai sobrar coisa produzida lá na frente quando acabar os pedidos atrasados. Aí eu tenho que coordenar a produção com vendas. Porque o próximo estágio do problema aqui é quando ele acertar toda a fábrica, ele vai começar a produzir mais do que está sendo vendido. E aí não vai ter pedido em atraso, vai ter produto pronto, a hora que o pedido chega, libera. Só que se esse estoque de produto pronto começa a aumentar, ele vai ter um problema, porque num determinado momento ele vai ter que fazer uma liquidação para zerar isso daí. Então o cara que produz demais, ele abaixa o preço dele no final da história. Eu ouvi um corte esses dias de uma loja, de uma indústria de roupa online, que ela disse assim, eu não tenho liquidação, nunca, 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 nunca. Porque o meu estoque nunca está em peça produzida. O meu estoque está em pano, em tecido, em botão e em linha. Olha que quebra de mentalidade. Então eu sei quantas camisas verde M vende por mês, eu produzo a exata quantidade que eu sei que vende. Eu sei que uma camisa XXXGG verde vende de vez em quando, eu só produzo aquela camisa no dia que vender. Ah, Gil, mas aí você vai ter que cortar o pano, vai ter que costurar uma de cada vez, não vai ter eficiência. Hoje tem computador que você joga a peça lá, ele faz a diagramação exata do corte. Máquina laser que corta. Prepara o kit e produz. Ah, mas você vai produzir uma só? Não, você sabe que vende uma por mês? Produz 3, deixa lá para 3 meses. Não dá tempo de fazer liquidação, porque liquidação é de inverno e de verão. Se você ficar com blusa de frio encalhada lá, você vai ter que fazer liquidação. Blusinha de calor encalhada no inverno, vai ter que fazer liquidação. Agora, se você produz aquilo que vai vender naquela estação lá, você não vai ter que fazer liquidação. Ah, mas e se vender mais? Aperta o play e produz mais. O estoque de pano está lá. As pessoas têm uma dificuldade de pensar isso, mais uma dificuldade de pensar isso. Aí produzem excesso de coisa para deixar parado. Ó, na fábrica de bloco, o bloco que mais vende é o bloco de 14. Certo? Ele é feito numa máquina. Para eu entregar bloco de 14, eu preciso de canaleta de 14, meio bloco de 14, meia canaleta de 14. Às vezes de pingadeira de 14 para pôr em cima da capa do muro, às vezes de pilar quadrado de 40 para fazer a coluna do muro. Se eu estiver vendendo muita obra de casa, eu tenho umas outras medidas de 14 que eu preciso. É 29 por 14, 39 por 14, 44 de 14. É tipo um Playmobil, um Lego para ir montando, tá? Playmobil é de gente antiga, agora é Lego. Poucos saberão o que é um Playmobil. Dessa forma, dependendo do tipo de venda que o meu marketing está produzindo, de anúncio que ele está fazendo, eu sei se eu tenho que produzir mais pingadeira e coluna de 40 ou mais bloco de 29, 39, 44 e 34.
É um jogo de quebra-cabeça. Aí eu peguei um pedido aqui de uma construtora, ela vai fazer 1000 casas. Essas 1000 casas, no total, vai tantos meio bloco, tantos bloco 34, 44, aí eu posso produzir aquilo para ter o estoque dessas coisinhas pequenininhas pronto, porque eu já tenho a venda. Agora, produzir milhares de peças dessa, sem ter a venda, vai ficar parado lá no estoque anos e anos e anos e anos. E problema, quando você vender, o pó que é feito bloco, o pó de pedra que é feito de bloco, a rocha vai mudando de cor. Você vai ter um bloco escuro, um bloco caro. Chega na obra, o cara não quer. É coisa de maluco, tio. É coisa de maluco, de doente. Então, se você estiver vendendo muro, você tem que ter pingadeira e você tem que ter coluna para fazer o muro. Ah, fechamos um condomínio que vai ter 3.000 metros de muro. Eu preciso soltar a pingadeira e coluna, porque se eu não soltar a pingadeira e coluna, o cara não faz o muro. Ah, mas eu estou produzindo bloco de 14 igual a máquina. Vai ficar uma pilha enorme aí parada, porque você não consegue entregar, porque se o cara não tiver as coluninhas para fazer o serviço, ele não vai entregar o muro. O muro cai, se não amarrar a coluna. Então, para de fazer pilha de cliente na frente da tua área lenta. Para de produzir coisa que você não tem venda para ela. Para de fazer por fazer. Para de criar gargalo onde não tem gargalo. Foca nos teus gargalos e vende, entrega, libera a produção e desenvolve a coisa no ritmo que o teu gargalo dá conta de executar. Só nesse ritmo, não mais que isso, tá? E feito dessa maneira, você vai ter a máxima produtividade com o mínimo estoque. A máxima eficiência com a menor quantidade de coisa possível. Eu uma vez fiz um site para uma loja cristã de livros que vendia bíblias e livros cristãos. E aí ele tinha uns 100 títulos mais ou menos na livraria lá. E tinha um estoque de cada livro daquele. Eu falei, irmão, vamos parar com isso? Dá uma olhada nesse negócio aqui. Existe um processo gráfico que se chama impressão por demanda. Certo? Print por demanda. O cara só manda imprimir o que vendeu. Ó, que massa. Quantos títulos eu posso ter num printing por demanda? Quantos diferentes livros eu posso vender se eu imprimo só quando vende? Infinitos. Todos os que forem possíveis. Desculpa. Tem um remédio que eu tomo que é horrível. Não é o que eu perdi, não. É outro. Eu só posso vender se eu tiver estoque? Não. Tem um monte de condição que você pode vender sem ter o estoque sai de outro lugar. Imprimir livros por demanda é uma forma de fazer isso. Então, sai da caixa, sai da sua limitação, entende que o seu ritmo é o ritmo do mais lento. O seu ritmo é o ritmo do mais lento. Se ele for um ponto de restrição, ou você só solta material, cliente, processo, no ritmo daquele ponto lento, ou você precisa melhorar a lentidão daquele ponto lá para causar novos problemas. Coisas equilibradas são um problema, e a Carol vai ficar louca com isso. Pessoa equilibrada não produz. Viu, Carol? Por isso que eu te amo. Não que você seja desequilibrada. É que você produz mais quando está achando que não vai dar certo. Isso te move. Me move também. E move alguns. E o cara muito equilibradinho, muito no ritmo, muito no foco, muito zen, geralmente é um cara lento. E aqui, lento ou rápido não é a diferença. Aqui é produção ou não produção. O cara pode ser calmo e muito produtivo. Ele pode ser extremamente agitado e ficar correndo atrás do rabo o dia inteiro e não produzir absolutamente nada. O lance aqui é, o cara quando senta para produzir, ele produz? Produz. E ele está no ritmo máximo dele? Não está e não vai ficar, porque o ritmo máximo traz perturbação e produz menos. Então ele tem que ter um ritmo que tem uma certa pressão, para não ficar morgando, dormindo, mas desenvolve. Eu gosto de dizer que empresa que tem dinheiro no caixa produz menos. Porque o cara que é pequeno empreendedor, ele geralmente produz na função do que ele tem de conta para pagar. Então, se ele tiver com a conta gorda, ele fica ocioso. Ele vai passear, vai para Bahia, vai descansar. E aí, quando ele volta, tá quebrado o negócio dele. Porque pequenos negócios não aguentam isso. E aí eu vou concluir aqui
com uma solução do Gil, dizendo o que fazer diante de problemas. Eu queria que você anotasse aí. O que fazer diante de problemas? Primeira coisa, separe os seus problemas em 2 tipos, para que você entenda a atuação como ela deve ocorrer em função do problema. Eu tenho problemas que precisam ser corrigidos, ou eu tenho problemas que emergencialmente precisam ser resolvidos agora. E há uma diferença gigantesca entre coisas que precisam ser corrigidas e coisas que precisam ser resolvidas agora por emergência. Então eu tenho coisas emergenciais e coisas de correção de fluxo. São 2 coisas diferentes. Se você olhar para o problema e separar eles, o que fazer diante de um problema? Ele é um problema de emergência ou ele é um problema de correção? Vamos pegar a Cris, lá da loja de ração. Beleza, Cris? Você tem 10 clientes querendo uma determinada ração que acabou. É uma emergência. Eu preciso correr atrás de 10 sacos dessa ração para atender o meu cliente agora. Eu vou pegar do meu concorrente, vou vender e vou perder R$3 por saco de ração. Tá bom, faça. É emergência. Tamo junto aqui? É melhor perder R$3 por saco de ração do que perder o seu cliente para sempre, porque ele foi buscar em outro lugar latinha e a latinha ficou com ele. Emergência resolve. Uma emergência gera uma necessidade de correção. Qual é a correção no caso da crise da ração? Se eu tenho uma demanda de 10 sacos de ração por mês daquela ração, eu preciso ter 10, 11, 12 sacos aqui. Porque eu vou vender 10, eu vou ter 1 ou 2 para aumentar o meu faturamento, para dar um problema, alguma coisa assim. Eu preciso ter 30 sacos de ração para durar 3? Não, porque é dinheiro parado. Você precisa equilibrar o teu estoque e a tua demanda, forçando aqui a demanda e baixando aqui o estoque. Tem que ser o mais equilibrado possível. Se der uma emergência, opera perdendo um pouquinho, não tem problema. Ou empatando, ou ganhando pouco. Se não der emergência, você foi no ápice da produção. Você consegue prever a quantidade de venda? Eu já mostrei para a Cris que ela consegue. É só ter sistema. Eu compro todo mês uma ração de um nome tal, já faz 5 anos. No mesmo lugar, a mesma ração, o mesmo peso, só aumenta o preço. Tem dia que eu ligo lá, não tem a ração. Eu falei pra Cris, muda isso, Cris. 2 dias antes de acabar minha ração, liga pra mim. Me oferece a ração. Eu vou te agradecer porque meu cachorro não vai ficar um dia sem comer. Eu não vou ter que sair de manhã cedo aqui de chinelo pra ir buscar a ração, carregar correndo. Não vou ter nem que pôr a mão no saco de ração, porque se você entregar, eu sei que abre, eu sei que rasga, eu sei que joga na lata. Olha que bênção. Liga antes. Liga antes. Você vai ter previsibilidade. Você vai poder ligar na fábrica e falar assim, fábrica, eu quero comprar 10 sacos de ração pelos próximos 6 meses. Vamos definir um preço? Para 10 eles não vão dar nem atenção para mim, mas se você fizer isso, você vai estar comprando 10 mil. Aí você vai ligar lá e vai falar, eu quero fazer uma previsão de compra de 60 mil sacos de ração. Que preço eu vou pagar? Mas você vai comprar tudo agora? Vou comprar tudo agora, mas eu vou te pagar conforme você for entregando. Eu quero que entregue 1.000 agora, 1.000 mês que vem, 1.000 no outro mês. Você fechou uma compra. Você não tem estoque parado. Você paga o que vendeu. Você tem previsibilidade de venda. Você cutucou o teu cliente e vendeu para ele lá na casa dele. Eu estiquei demais o horário hoje porque eu animei com o tema. Tá bom? Problemas emergenciais e problemas de correção. Separe eles. Trate eles com educação. A emergência se acode. Um cara que tem emergência todo dia é um cara ineficiente. Correção todo dia não é um problema. Emergência todo dia é ineficiência. Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha ajudado. Amanhã a gente volta aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para cutucar mais um pouquinho as crenças limitantes de vocês e libertar vocês das coisas que prendem vocês no passado. As lives ficam salvas, sim. Todas elas estão no nosso canal do YouTube, @PegosPeloTráfego. Da 1 até a 24 já tá lá, hoje é 25, vai ficar aqui no meu Instagram, não fica no TikTok, tá só no Instagram. Se você perdeu alguma, corre lá no YouTube e assiste. Indica a série para alguém, manda pro amiguinho, traz ele aqui amanhã para comer um doce com nós e não vá embora antes de comer uma jaca. Não é isso aí, César? Deus abençoe vocês, fiquem junto aqui, vamos prosperar junto e vamos quebrar todo tipo de corrente que te aprisiona, que te prende, que te mantém refém do processo. Tchau, tchau, um beijo para vocês, amanhã nós estamos de volta. Valeu!